Fala, minha gente! Bom, tudo certo? Eu sei que não tá, mas a gente precisa vir aqui para falar sobre Internacional 0, Bahia 1, que acaba de acontecer na Fonte Nova. O jogo bônus que o Inter tinha atrasado, que poderia lhe recolocar um pouco mais à frente, acima para sonhar, eu sei, é um pouco ilusão da nossa parte, e uma arrancada e um encaixe das peças para o Ramon Dias sonhar com o Inter numa pré-Libertadores, ou pelo menos não passar o nervosismo, a tensão, o fiasco, dá para se dizer assim, de começar daqui até o final do ano pensar numa zona do rebaixamento. Mas a verdade é que o Internacional perdeu e neste momento, gente, são 5 pontos apenas do Z4. E dois clubes apenas entre o Inter e a zona do rebaixamento, o Galo e o Santos. Tá todo mundo ali entre esses grandes disputando para ver quem tem o pior futebol do Brasil. Aliás, o Inter já tinha um futebol de um time que ia brigar para não cair. Agora, a pontuação tá mostrando isso, porque se eu olho para a tabela e vejo tão pouca distância e olho para o campo e vejo que tem tão pouco futebol sendo apresentado, é óbvio que isso vai deixar a gente de alguma maneira decepcionado e preocupado, ligando o alerta àquela luzinha vermelha. Esse vídeo é para KTO, se tu quiser brincar e te divertir, a KTO é uma opção, mas nos jogos do Inter ultimamente a gente tem passado raiva na KTO, e eu mostro aqui as ganhas, as perdidas, as que eu empato, as que eu troco dinheiro, que na verdade é quase sempre isso que acontece lá na KTO. É um lugar para entretenimento, para diversão. Se tu acha que tu vai ficar rico, tá errado, tu não vai. Se tu quiser, tipo eu, brincar, recentemente eu veio aqui, acertei 3, obviamente eu não peguei nenhum resultado da dupla Grenal, eu acertei 3 resultados corretos do Brasileirão e tal, ganhei uma coisa de 100 pila. Hoje eu perdi, fiz 2 apostas, apostei que o Inter vencia ou empatava e tinha gol do Borré, gol do Borré eu tô sendo, né, bastante otimista, e apostei que o Inter venceria, que tava pagando quase 5, e eu pensei, pô, vou recuperar uma graninha aqui. Me quebrei, me dei mal. Tá mostrado aí, a gente ganha, a gente perde, a gente empata, é assim que funciona em qualquer setor da vida. Se tu quiser pra brincar, pra se divertir, pra entretenimento, sabendo de todos os riscos, tem que ser maior de 18 anos e tem que ter juízo nessa cabeça. Na descrição do primeiro comentário tá o sitezinho da KTO pra ti, beleza? Gente, olha só, em campo, o Ramon Dias mudou mesmo o time para aquela formação que a gente tinha de informação de bastidor. 3 zagueiros, 3 volantes, tá? Fez o que a gente imaginava. Os 3 zagueiros normais, os 3 volantes. Luiz Otávio mais centralizado, Bruno Gomes, que começou como meio, depois foi para lateral. Na esquerda, o Thiago Maia. E a verdade é que o Inter começou surpreendente, tá? Mesmo com essa formação, o Inter foi para ataque. O Thiago Maia era o grande cara diferenciado, porque tal qual fazia lá atrás com o Roger, que o Roger dizia, ele é o meu start da pressão, ou seja, o Bahia pegava a bola, o Thiago Maia subia, porque o Bahia fazia aquela famosa saída de 3 jogadores, um com a bola, 2 para receber, e aí o que acontecia? O Borré pegava um, o Vitinho pegava outro, o Thiago Maia pegava o terceiro. E o Thiago Maia bloqueava e dificultava a saída do Bahia. Resultado, o Inter consequentemente no campo de ataque, porque pressionava alto, roubava a bola. E a verdade é que tem um componente aí, futebol tem um quê de, vamos dizer assim, emocional, mental, psicológico na história, que foi o seguinte, o Inter, o Bahia não estava imaginando que o Inter seria ataque. O Inter foi para ataque. E o Inter estava em certo momento com, cara, 10, 15 minutos de partida, com 10 jogadores dentro da área do espaço, né, do campo do Bahia. E o Internacional indo com ímpeto, é verdade, sem muitas jogadas que, olha, diferenciada, jogada pensada, mas o ímpeto inicial quase fez o Inter abrir o placar, achei ali que iria acontecer. Mas a verdade é que parecia que o Inter estava jogando em casa. Sabe time quando tá jogando em casa? Que começa assim 15 minutos iniciais, principalmente decisão, torcida empurrando, 15 minutos iniciais assim a todo vapor. Só que depois não sai o gol, tu vai caindo, vai caindo, vai caindo. O Bahia foi se ajeitando, se ajeitando, se ajeitando. Quando vê, pô, no final do primeiro tempo já tava o Bahia muito mais protagonista do que o Internacional. A posse do jogo, o controle das ações, ele foi virando, até que o Bahia estava comandando as ações. Só que assim, o Bahia estava comandando as ações, mas provavelmente seria um jogo que iria por 0-0 no intervalo. Quando acontece o Bernabéu, que faz a primeira grande entregada do jogo, a primeira grande bobagem do jogo. O Bernabéu, cara, o Ademir, ele traz um drible, que ele tá longe da bola, ele estica demais, inclusive, a bola, mas ele estica na ponta direita, ele dá o tapa, o Bernabéu tá longe pra caramba dele, vê que ele ia perder, que ele ia pra linha de fundo, e aí o que acontece? Ele empurra, cara, só que ele empurra, parece rachão,
porque rachão os jogadores, quando é rachão, aquela coisa de descontração, tem os dois times e tal, e em geral, várias vezes no ano já tem times determinados, o que acontece? Tu vê que o cara vai fazer o gol e vai chegar, tu empurra o cara, e aí comete um pênalti, comete uma falta e tal, enfim, e vira aquela frescurada de jogador de futebol. Foi isso que o Bernabé fez, tá? Ele empurrou o cara assim, sem nenhum sentido. Presta atenção no detalhe, o Ademir, bom jogador, ex-América, Galo, Bahia, o Ademir é canhoto e joga na ponta direita. Ele dá um tapa pra perna direita. Ele tinha perna direita, ou tá, ele podia parar, pisar em cima da bola e cruzar, mas daí daria tempo do Bernabé chegar. O Bernabé fez um pênalti no cara que no máximo teria a possibilidade de fazer um cruzamento, que não ia fazer o gol, que não sairia assim com ângulo pra finalizar. Não tinha sentido nenhum fazer aquele pênalti num cara que é canhoto, tá jogando pela direita e trouxe a bola pra perna que não é a dominante dele. Eu sei que ele podia chutar com a direita, mas assim, o mínimo, o risco seria extremamente minimizado ali. Cara, nenhum sentido. 1 a 0, bobagem no Internacional, vai pro intervalo. Aqui você pode elogiar ou criticar o Ramon, ele faz duas grandes mudanças. Tira os dois laterais. O Bernabé pela bobagem que fez e o Alan Benítez porque pouco contribui, a gente já vai falar sobre isso. Mas acho que já dá pra, não vou gastar meu verbo aqui muito com o Alan Benítez. O Alan Benítez é um jogador que é insuficiente para qualidade até o momento, se mostra insuficiente para qualidade de um lateral direito que o Internacional precisa. O Bernabé, todo mundo sabe que no ataque vai muito bem, mas tá passando apuros gigantescos na defesa e agora inclusive com lances comprometedores tipo esse pênalti. O Ramon Dias, diferente do que a gente reclamava do Roger, que demorava às vezes para mexer, ele disse, não vou ficar só no papo no intervalo. Eita, mordi a língua. Não vou ficar só no papo no intervalo. Vou chamar os jogadores, vou conversar com eles e vou fazer a mudança também de peças. O que colocou? Abriu o Bruno Gomes na direita, abriu o Alisson, garoto das categorias de base, na esquerda tirou os dois laterais. Meteu o Gustavo Prado no ataque e disse, vamos pra frente. Não deu certo. O segundo tempo, cara, assim, ó, por justiça, o menino Alisson tava bem, tinha melhorado, eu não sei se o ímpeto também do Bahia, o Inter tinha um pouco mais com a bola, mas ele tinha resolvido os problemas por ali. Não tava tomando um baile tipo o Bernabé tava, e minimamente tava sendo um pouco mais inteligente pro jogo. Mas eu preciso te dizer que, pouco antes dos 30, ele tem um lance de guri. Que chega atrasado na bola, pega a canela do jogador, dá é um lance perigoso, jogo brusco grave, jogada temerária, qualquer coisa. A gente fica com pena pelo garoto, a gente fica assim, pô, mas o cara não tinha intenção de machucar, ele chegou atrasado, faz parte. Mas ele correu um risco danado de lesionar o jogador e tem que proteger o jogador adversário. A gente aqui, e na época até talvez tenha entrado um pouco nessa onda, quando o Rodinei, ele levou o cartão vermelho contra o Flamengo, a gente ficou assim, pô, mas o Rodinei não teve... Cara, é lance para vermelho, não tem muito o que fazer, a orientação dos árbitros é lance para vermelho. Na época a gente que criticou, mas todo mundo viu, todo mundo vê o lance acontecendo da mesma maneira. Meu, tu chegou atrasado, tu pegou com as travas da chuteira, o pé do jogador, o tornozelo do jogador, o joelho do jogador, a canela do jogador, como é esse caso, tu tá correndo risco danado de machucar o teu colega. Então, assim, crime horrível pro menino, que não merecia essa má sorte, mas ele, acabou chegando atrasado, vermelho pra ele. Aí acabou, Aos 30 minutos do segundo tempo, todo mundo já sabia que o Inter não ia fazer nada. Eu preciso colocar aqui, porque assim, a gente vai dizer, faltou, você viu, a TV tentou colar essa tese, mas eu entendo que o cara que tá lá, ele não vê todas as partidas do Inter. O Alan Patrick faz falta. Cara, vamos refletir um pouquinho? O Alan Patrick tá em todos os últimos jogos do Inter. Qual diferença o Alan Patrick, pegando como base a média de atuação recente dele, de atuações recentes dele, ele faria numa partida dessa? Pouco ou quase nada. Não era o Alan Patrick o cara, na teoria, se tu vai pensar assim, não, o Alan Patrick botaria aquela bola no chão, começaria a cartear o jogo, daria um passe, pifaria alguém. Não, eu sei, esse é o Alan Patrick dos meus sonhos e que todo mundo conhece. Pega do recorte do Brasileirão pra cá. Qual foi a atuação que ele fez isso? Aí não era isso que ia mudar o Inter. E pra mim o Borré fez um jogo discreto mais uma vez. E discreto assim, de um cara... O Borré nunca conseguiu ser o que a gente imaginava que ele seria no Inter. Nunca. Até agora nunca jogou perto do que gostaria. Ele tá reclamando em geral que a bola não tá chegando com qualidade. É verdade. Mas aí eu te pergunto, o time não tá entregando nada pro Borré. Mas e o Borré tá entregando alguma coisa pro time? Não, né? Não tá conseguindo entregar muita coisa. Então é meio que eu não te ajudo, tu não me ajuda, e nesse caso o Inter... Pra mim, pode ser visto por dois lados, tudo que o Ramon Dias está fazendo. A gente pode pensar que ele é corajoso,
que ele tá mudando peças, que ele tá tentando encontrar um novo jeito de jogar, que ele tá mudando no intervalo, que ele faz, coloca jogadores guris, novos, que tá todo mundo pedindo, que ele não fica, antes tinha que trocar o Alan Patrick, vamos trocar o Alan Patrick. Ah, o Bernabé tá rateando, não vou esperar aqui muito tempo que ele tem serviços prestados, vou tirar o Bernabé. Ou a gente também pode pensar que é o quarto, quinto esquema que ele está tentando, que ele já jogou com losango no meio campo, que ele já jogou com 3 zagueiros, agora 3 zagueiros e 3 volantes, que ele já tentou 2 atacantes, que ele já tentou um monte de coisa, e a verdade é que tá jogando bem. Não tá jogando bem. Tem uma partida, um jogo isolado contra o Botafogo desde então. Ninguém vai decretar que o cara é o pior técnico da história, tampouco o melhor técnico da história. Agora, a análise até o momento é essa do que acontece com o Ramon Dias. Tendo lucidez, pés no chão, algum tipo de tranquilidade, dizer, meu, não precisa dizer, ó, esse cara vai embora amanhã e tal. Mas hoje a análise é, até o momento, Ramon Dias só conseguiu fazer uma atuação muito boa com o Inter, que foi contra o Botafogo. De resto, todas as outras partidas com muitas dificuldades. Ele tá tentando, não dá pra dizer que não, porque mudanças tem. Agora, o resultado final tá muito parecido. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.